Olá, irmãos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Introdução ao Grego Koiné. Nessa segunda aula, nós vamos tratar sobre o alfabeto grego. Aqui uma prévia de como vai ficar organizado o nosso slide. Tá? Então, nós vamos ter aqui a letra maiúscula, a letra minúscula, a palavra propriamente dita, a escrita dela em grego, e ao lado, entre parênteses, a escrita em língua portuguesa. Só para deixar claro também, nós vamos usar nas nossas aulas a pronúncia erasmiana, né? Como eu falei na outra aula, a pronúncia de muitas letras, muitas palavras no grego koiné, ela acabou se perdendo com o tempo. Então, o que nós temos hoje é uma pronúncia reconstituída, tá? Então, nós vamos utilizar a erasmiana. Obviamente que levemente aportuguesada. A primeira letra do alfabeto grego é o alfa. Então, nós temos aqui o alfa maiúsculo. Nós temos o alfa minúsculo. Aqui a escrita em grego koiné e aqui a escrita em português. Tá? O alfa, ele equivale ao nosso querido A. Tá? Então, o alfa, o som dele é o som do A. Próxima letra que nós temos aqui é a letra beta. Tá? Alguns vão falar beta, tá? Eu prefiro chamar de beta. É o som do B, e a forma maiúscula dele é muito semelhante ao nosso B, assim como a forma minúscula também, com uma observação: essa perninha dele aqui, ela ultrapassa a linha do caderno, tá? Se aqui fosse a linha do caderno, você iria desenhar ele, escrever ele, e ele iria ultrapassar a linha do caderno, ok? Está aqui a forma de se escrever em grego, e aqui ao lado a forma de se escrever em português. A próxima letra é o gama, tá? O gama, a gente não tem nenhuma letra que seja parecida com ele em língua portuguesa. Então, é basicamente, se você observar, um L de cabeça para baixo, o gama maiúsculo. Já o gama minúsculo se assemelha um pouco ao Y, tá? O som da letra gama é o som de G em gato. Ele nunca vai ter o som da letra J. Sempre G, 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 Go, Gu. Nunca G, G, jamais, tá? Então, sempre que você vê um gama, ele vai ter esse som de G, 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 Go, Gu. Ele não possui outro som. Então, aqui nós temos a escrita dele em grego koiné, e aqui ao lado nós temos a escrita em português. Próxima letra é o delta. O delta maiúsculo, ele se assemelha a um triângulo fechado, né? A maiúscula, e a minúscula é um pouco mais estranho, diferente. A gente não tem nenhuma letra com essa forma no português, mas é como se fosse um O com uma perninha para cima, tá? Então aqui, como se escreve em grego koiné, e aqui como se escreve em língua portuguesa. O delta tem som de D, D de dado. Nós temos agora o epsilon maiúsculo, que equivale ao nosso E. Só uma observação: o epsilon, ele tem som de E em E, tá? Nunca E. Então, o som do epsilon é E. Aqui nós temos o epsilon minúsculo, que parece um 3 ao contrário. A forma
grega de se escrever ele aqui. E aqui nós temos a escrita em português, tá? Então o som do epsilon é o som do nosso E. Deixa eu desenhar aqui, som do E. A próxima letra é a letra zeta. Zeta. Então nós temos aqui é o nosso Z. Z, tá? O zeta minúsculo é um pouco mais difícil de fazer, tá? Mas vocês seguem aqui, ó, esse contorno dele aqui. Outra coisa também que, assim como o beta, tá? Se nós passássemos a linha do caderno, essa parte aqui do zeta vai ficar abaixo da linha do caderno, tá? Então a linha do caderno é aqui. Se você for desenhar um zeta, essa parte daqui ela vai ficar ultrapassando a linha do caderno. Aqui nós temos como ele se escreve em grego e aqui ao lado em português, tá? Algumas pessoas vão falar zeta, mas a pronúncia que nós adotamos é zeta, zeta, tá? Então ele tem o som do nosso Z. O som do zeta é o som do Z. Próxima letra é o eta, tá? Não confundir ele com o H, porque a forma maiúscula dele se parece de fato muito com o H, nosso H maiúsculo, tá? O eta, ele tem um som do E, mas um E com tipo um acento circunflexo, E, tá? E o eta minúsculo se assemelha muito a um N, mas ele não tem som de N. O som dele é o som de E. Aqui também, passando uma linha do caderno aqui embaixo, irmãos, nós vamos observar que essa parte dele aqui também ultrapassa a linha do caderno, tá? Então temos a linha do caderno aqui e quando fôssemos escrever, essa parte teria que ultrapassar a linha do caderno. Aqui nós temos a escrita em grego, tá vendo? Aqui, vou fingir que aqui é uma linha do caderno, só para os irmãos terem ideia. E aqui nós temos a escrita em língua portuguesa, tá? O eta equivale ao nosso E. Nós temos agora o teta. O teta, ele equivale a um TH. TH. No inglês, você fosse ler, fosse a palavra thing. Thing. Então, esse TH aqui, alguns vão pronunciar ele como um TH em inglês, como thing, não como um T em português. Você pegar, por exemplo, a palavra Deus em grego, deixa eu fazer aqui, Deus em grego, vou escrever rapidamente. Então você tem o teta ou feta aqui. Se nós fôssemos transliterar ele, a transliteração dele é feita dessa forma aqui, ó. Um TH, um E, um O e um S, ok? Teos, teos. Então a transliteração dele é o TH. Ele se escreve assim em grego, se escreve dessa forma em português, e o som dele é o de TH em inglês, né? Thing, thing. No caso aqui seria theos. Se você for procurar, por exemplo, no Google Tradutor, você colocar a palavra Deus lá, ele não vai falar theos, tá? O Google Tradutor, ele vai traduzir e o áudio dele vai ser theos, theos, tá? Algo parecido com isso.
Então, de fato, o teta ou feta, a transliteração dele é um TH, como no inglês. O iota, o iota, ele equivale ao nosso I, tá? Então, o I maiúsculo e o I minúsculo. Só que o iota minúsculo, ele não possui aquele pingo que nós colocamos em cima do I. Tá vendo aqui o nosso I, ele tem um pinguinho em cima, mas o iota não tem. Isso aqui é uma aspiração branda, né? Depois a gente vai ver o que é isso. Então, o iota, o som dele equivale ao nosso amado I, tá? Simples. Então aqui é como se escreve ele em grego e aqui como se escreve ele em língua portuguesa. Nós temos também agora o kappa. O kappa equivale ao nosso K, tanto na grafia quanto no som. A diferença aqui entre o kappa maiúsculo e minúsculo é um pouquinho da forma, mas assim ele tende a ser o minúsculo ser um pouco menor na escrita do que o maiúsculo, tá? Então nós escrevemos kappa em grego dessa forma aqui e em português a transliteração dessa forma, tá? O kappa ele sempre vai ter esse som de K, tá? Sempre o som de K. Próxima letra é o lambda. É mais uma letra estranha, que nós não temos nada semelhante a ela na nossa língua portuguesa. Então o lambda parece o maiúsculo com um V ao contrário, enquanto o minúsculo se assemelha muito a um Y de cabeça para baixo, tá? A forma de se escrever em grego é essa, e essa daqui a forma de se transliterar para o português. O lambda ele sempre tem o som aqui de L. A próxima letra é o Ni, perdão, o Me. Alguns livros, você for olhar aqui, você vai encontrar em cima dessa transliteração aqui em português, você vai encontrar aqueles dois pontinhos da palavra Miller, tá? Então, porque o som dele tem uma tendência a ser um me, não um mi, nem um mu, mas um me, tá? Então, aqui é como ele se escreve em grego, aqui a transliteração em língua portuguesa, e o me ou mi, isso não vai interferir para nós, ele tem um som da nossa letra M, M de Maria, tá? Então aqui é o maiúsculo, que de fato é o M, e o minúsculo. Até agora está muito tranquilo. Acredito que os irmãos não vão ter muita dificuldade para memorizar as formas das letras. Próxima letra é o N. A semelhança do Mi, o N também tem esse som puxando quase para um alemão, tá? Então aqui ele se parece a forma minúscula, irmãos, com um V, e os irmãos têm que ter cuidado para não confundir, porque muita gente no início de fato confunde, quando vai ler, aí vê o N, aí pensa que é um V e traduz com o fonema do V, sendo que no grego nós não temos o fonema do V, tá? O N ele vai ter o som do nosso N de navio, tá? Então aqui é a forma grega de se escrever, aqui é a forma português de se transliterar, e o som dele é o som do N, N de navio, N de neném. Outra letra que não nos é comum, que é o Xi, tá? O Xi ele tem o som do nosso X na palavra táxi. Táxi, tá?
Então, que se a exemplo do zeta, tá? E do beta, ele também tem essa sobressalência aqui que ultrapassa a linha na hora da escrita, tá? Então os irmãos observarem isso, que na hora da escrita essa parte dele aqui vai ultrapassar a linha, tá? Essa é a forma maiúscula, essa aqui é a forma minúscula, e aqui nós temos a escrita em grego e a transliteração para o português. O que se sempre vai ter o som de táxi, perdão, de X em táxi, tá? A próxima letra, irmãos, é o ômicron, tá? O ômicron é o nosso O, com o som de O, de fato, tá? Então, a diferença do maiúsculo para o minúsculo é muito semelhante ao capa, se dá mais por uma questão de tamanho da letra, tá? E não tem muito o que ver. Aqui é a forma grega de se escrever, a nossa transliteração, e ele sempre vai ter o nosso som do O. A próxima letra é o Pi, tá? Também nós não temos nada semelhante na língua portuguesa, tá? Salvo o Pi que nós usamos em matemática, né? O 3,14. Então, a forma maiúscula dele, essa daqui, e a forma minúscula, tá? Então ele se escreve dessa forma aqui. Você tem aqui um Pi, tem um iota, aí o Pi equivale ao nosso P, o iota equivale ao nosso I. Então nós temos o Pi sempre com o som de P. Agora aqui a pegadinha, os irmãos não caírem, tá? Essa letra aqui é o Rô, e o Rô ele se parece muito com o nosso P, mas ele não tem som de P, ele tem som de R em ouro. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ouro, ok? Então a forma maiúscula é um P maiúsculo, e a forma minúscula também se parece muito com um P minúsculo. Aqui também tem o detalhe da linha. Então a forma minúscula, perdão, a forma grega de se escrever, e aqui a transliteração para o português. Agora nós temos aqui também outra particularidade, tá? Nós temos agora o sigma. Sigma. E por que nós temos 3 letras aqui? Esse aqui é o sigma maiúsculo. O sigma maiúsculo, ele se assemelha muito a um M, só que um M virado de lado, deitado, tá? Essa segunda forma aqui, ela só é utilizada, ela é minúscula, e ela só é utilizada no início de palavras ou no meio, tá? É o mesmo sigma, uma forma minúscula. E esse outro sigma aqui, o último, e aqui vem também aquela questão da linha, ele é utilizado sempre somente no final das palavras. Então, se no final de uma palavra tem sigma, o sigma que vai aparecer é essa forma minúscula aqui. Se for no fim da palavra ou no início, como na própria palavra sigma, o que vai aparecer é esse sigma minúsculo aqui. E esse aqui, obviamente, é o sigma maiúsculo, ok? Então, a forma como se escreve em grego, e aqui a transliteração para o português. Vale lembrar uma coisa aqui: o sigma sempre terá o som do nosso S, como em sala. Sala. Isso é uma coisa muito boa no grego. O S nunca vai ter som, jamais vai ter som de Z, nunca, tá? Então o som é sempre de S. Próxima letra é a letra tal. Tal, muito tranquilo também. Ele tem o som e a forma do nosso T, tá?
O tal minúsculo tem essa perninha aqui, tá? Os irmãos forem escrever, tá? Então, mais ou menos assim. E ele se escreve dessa forma em grego e a transliteração do tal em português, né? O som dele é igual ao som do T. T de tatu. Vou colocar aqui tatu. Ou então tábua, tatu, ou seja, o som dele sempre é o som de T, como no exemplo dessas palavras, tá? Por exemplo, em tá. Próxima letra é o Y, ou Y, como algumas pessoas falam. Ele tem um formato maiúsculo do Y mesmo, tá? O Y. A forma minúscula se assemelha muito ao U, um U minúsculo, tá? Ele se escreve dessa forma aqui, em grego, e a transliteração dele em português. A pronúncia do Y ele vai variar. Ele pode ter o som de um Y ou pode ter o som do U, tá? O que vai nos dizer qual o som dele é a construção da palavra, a letra que o acompanha, tá? Então, por exemplo, quando ele vem acompanhado com o ômicron, um Y com um ômicron, ele sempre tem o som de U, tá? Quando ele vem acompanhado com o ômicron. Vou dar um exemplo aqui aos irmãos. A palavra Iesu, 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 aqui ó, o ômicron junto com o Y. Aqui o som dele é de U, tá? Iesu é Jesus, tá? Então, como ele vem acompanhado com o ômicron, o som dele aqui é o som do U. O Fi, perdão, o Fi ele tem um som do nosso ou do PH em inglês ou do F em português, tá? Então poderia ser escrito assim também como PH em inglês, tá? Por exemplo, na palavra Philip, aqui nós temos a forma dele em maiúsculo e aqui em minúsculo, tá? É também uma letra que nós não temos nenhuma que se equipare a ela, né, em forma na nossa língua portuguesa, tá? Então a forma escrita dela em grego é essa daqui e a forma escrita ou a transliteração em português, ela sempre vai ter esse som de F, tá? F ou PH em inglês. Aqui outra letra que é muito semelhante a uma letra em português, mas que ela vai nos trazer alguns desafios na hora da pronúncia. Por quê? O som dessa letra aqui, alguns vão utilizar o som dela como o CH no alemão. Por exemplo, na palavra bar. Bar. Os irmãos não conhecem Johann Sebastian Bach, um alemão, tá? Então esse som ele é meio aspirado, você puxa ele da garganta. Então alguns vão pronunciar ele como ri, 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 mas a forma portuguesada dele que normalmente se utiliza é o ki, tá? Então normalmente se utiliza essa nomenclatura aqui para ele, tá? O som do ki, tá? Ele se escreve assim em grego, se escreve dessa forma aqui em português. Aqui também tem essa questão da linha, os irmãos observarem aqui que ele ultrapassa a linha. A forma maiúscula dele, que é um X, aqui também a forma minúscula também se assemelha a um X, tá? E essa questão do som dele
nós vamos ter pessoas que vão pronunciar ou ki ou ri, né? Essa pronúncia aspirada, arrancada da garganta, tá? Como se você estivesse coçando a garganta, tá? Então é o ki ou ri, tá? Eu normalmente eu prefiro utilizar a pronúncia dele como ri. Por quê? Porque se você for lá em João, por exemplo, capítulo 1, Evangelho de João, vai estar escrito lá enarre, tá? Enarre, a palavra arre tem aqui um ri, tá? E normalmente a pronúncia que se dá é esse arre. Então alguns vão dizer arque, tá? Mas eu tenho a tendência a pronunciar como essa forma áspera. Próxima letra é o psi, uma palavra que nós usamos muito em psicologia, psicossomática, tá? Então também é a junção de duas letras, se nós formos observar, o P e o S, tá? Então aqui a forma maiúscula e a minúscula, que é muito semelhante, né? Com pouca diferença. Aqui também observamos a questão da linha do caderno, tá? Aqui a forma grega de se escrever e a forma em português, tá? Ele vai ter o som de psi, como em psicologia. E a nossa última letra, que é o ômega. O ômega, ele tem o som do O como com um acento circunflexo, ômega, ômega, tá? Até aqui na transliteração dá para ver isso. Então a transliteração em português, ele se escreve dessa forma aqui, em língua grega. A forma dele, também nós não temos nenhuma letra que possa ser comparada ao ômega, né? No caso eu falo em grafia, na língua portuguesa, tá? Parece uma ferradura, algo do tipo. Normalmente quem estuda teologia vê muito essa figura, o alfa e o ômega. Os irmãos observarem, o alfa é a primeira letra do nosso alfabeto e o ômega é a última letra do nosso alfabeto, ou seja, princípio e fim, tá? Então o ômega é a nossa última letra, a forma maiúscula, a forma minúscula, e o som dele vai ser o som do O, como o próprio nome da letra sugere. Algumas informações, irmãos, sobre o alfabeto grego, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o alfabeto grego, ele contém 24 letras, tá? O sigma, como nós vimos anteriormente, ele possui uma forma maiúscula, que é essa daqui, mostrei aos irmãos anteriormente, uma forma minúscula, essa daqui, que é utilizada no meio ou no início das palavras, e uma forma minúscula final, que é essa daqui, que é utilizada sempre no final, aparece no final, terminação das palavras em sigma. Aí aqui tem até a palavra que eu escrevi lá, Jesus, tá? Em grego, que é Jesus. Os irmãos observam que aqui nós temos dois sigmas. Então nós temos o sigma minúsculo aqui, depois do eta, e nós temos no final da palavra outro sigma, mas é o sigma final, tá? Quando o gama, que o gama, ele aparece antes de outro gama ou das demais letras guturais, gutural, irmãos, porque na hora de pronunciar nós tiramos essa letra do guto, né, que é aqui da garganta. Então, por exemplo, K, você for pronunciar, você vai observar. Gan, você puxa da garganta aqui do guto. E K, ou então o zeta, ou Re, você vê que você puxa lá do fundo da garganta. Então, ele passa a ter um som. Observem, o gama, quando aparece antes de outro gama, ou antes de alguma dessas outras três letras, o kappa, o zeta e o ki, o ri,
ele passa a ter som nasal como o do nosso N, tá? Em português, como na palavra aqui em grego, os irmãos observam aqui a palavra angelos, tá? A gente não fala águelos, nós temos aqui um alfa, um gama, outro gama, um epsilon, um lambda, um ômicron e um sigma final, tá? Então nós lemos o que? Angelos, e nunca ângelos também. Vocês lembram que ele nunca tem som de G, sempre som de G, 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 Gogu. Então angelos, que significa anjo, tá? Por questões de fonte, o acento circunflexo está aparecendo às vezes como um tio aqui, tá? Isso é uma informação sobre o slide. Vogais gregas. As vogais gregas são alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega, tá? Então essas vogais elas podem ser divididas em curtas ou longas ou curtas, como eu coloquei aqui, tá? O alfa, o iota e o y, elas podem ser longas ou breves, tá? No caso breves é o curto, tá? Então ela pode ser longa ou breve. O epsilon e o ômicron são sempre breves. E o eta e o ômega são sempre longas. Isso tem a ver com a forma como nós emitimos o som da letra. Eu vou dar um exemplo aqui. No caso de uma letra que tem um som longo, vamos lá. É como se esse eta, por exemplo, o eta, ele se propagasse. Então, eta, mais ou menos assim, tá? Enquanto o ômicron, por exemplo, que é breve, ele é pontual. Ó, não é feito o ômega, que nós percebemos que ao pronunciar ele faz o. Você observa que você demora mais falando o ômega do que o ômicron, tá? Então aqui, vamos supor, eu falei o ômicron e é como se tivesse um ponto. Ó, acabou. Mas o ômega, nós temos a tendência a alongar a pronúncia dele. Assim como o próprio eta. Aqui o eta, tá? Desconsiderem isso aqui seria uma representação já em língua portuguesa, tá? Então a ideia aqui é familiarizar os irmãos com já as letras gregas. Então aqui seria o E do eta, tá? Mas em grego ficaria mais ou menos assim. A ideia é de que a letra ela demora mais na execução quando você fala, e as breves elas são mais conclusivas. Você fala e não se propaga tanto no ar o pronunciamento da letra, tá? E para finalizar, eu gostaria de ver com vocês agora sobre o iota subscrito. O que é o iota subscrito, né? Quando o iota curto, ou seja, o iota breve, ele aparece junto com uma vogal longa, ele se torna um iota subscrito, tá? Como nos seguintes casos. Ou seja, eu tenho um iota e próximo a ele eu tenho um alfa aqui. Então esse iota, ele em vez de ficar ao lado do alfa, e no caso esse alfa aqui, eu vou dizer aqui que o caso na palavra, ele aparece como um alfa longo, tá? E o iota breve. Então a junção desse iota com um alfa longo é um iota subscrito, ou seja, ele aparece embaixo da palavra, da letra alfa. E na palavra, na hora de pronunciar, nós não pronunciamos o iota, o som dele é suprimido, tá? A mesma coisa aqui no caso do eta, tá? O eta é uma vogal longa, então quando o iota aparece junto com o eta aqui no final, ele não é pronunciado, ele vai para baixo do eta
e somente o som do eta é ouvido, e da mesma forma com o ômega, tá? Então a ideia do iota subscrito é essa. Novamente eu deixo aqui a fonte que eu estou utilizando para nortear as nossas aulas. Se os irmãos tiverem acesso a esse material, vai ser de grande valia para o vosso estudo. Então assistam essa aula várias vezes, quantas vezes for necessário para assimilar, e eu já vou colocar junto com a aula o exercício para que os irmãos possam exercitar a pronúncia e memorizar as letras, tá? Então Deus os abençoe, até a próxima aula e fiquem com Deus.